conversar agora com o nosso entrevistado do dia, que é tão especial, é o Flávio Roscoe, presidente da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Presidente Flávio, muito bem-vindo. É bom tê-lo conosco de novo no Mercado Aberto. A nossa primeira conversa, a gente estava num momento muito mais otimista, né? Quer dizer, tinha alguma fraqueza da produção industrial, mas pelo menos a gente não estava com essa espada sobre as nossas cabeças, com a iminência desse tarifaço de 50%. Quero começar te perguntando, Flávio, eu sei que você esteve ontem com o Alckmin, então eu quero saber o que foi discutido nessa conversa com o vice-presidente, com o ministro da Indústria. Você sentiu desse papo com ele que tem algum caminho para pelo menos tentar adiar esse tarifaço, alguma estratégia mais concreta do governo brasileiro para que isso não entre em vigor em 1º de agosto? Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui de volta. A reunião ontem foi muito boa com o vice-presidente Alckmin. Ele é uma pessoa muito preparada e onde a gente pôde esboçar ali as nossas preocupações e a importância da gente conseguir efetivamente construir um acordo com os Estados Unidos. Levei a ele dados do setor, onde aponta que as exportações americanas, elas têm uma característica muito peculiar, as exportações do Brasil para os Estados Unidos. Primeiro que elas são concentradas em produtos manufaturados, o que é uma exceção na nossa pauta de exportações. Portanto, elas são o tipo de exportação mais interessante para o país, onde se agrega valor, mão de obra do país, tecnologia. Então, uma pauta para o Brasil muito interessante. Além disso, o mercado americano é um mercado muito grande. Então, quando as empresas conseguem ter competitividade no mercado americano, o que ocorre é que quem exporta para lá tem uma dependência muito grande do mercado. Dependência normalmente acima de 30%. Então, o que a gente está vendo é que tem empresas com 90% da produção voltada para os Estados Unidos, 100% da produção voltada para os Estados Unidos. Então, essas empresas terão um baque muito grande. E muitas delas, com essa tarifa, terão sua atividade inviabilizada. Então, é muito difícil construir saídas mitigatórias que não seja a negociação para uma parte considerável das empresas exportadoras para os Estados Unidos. E é por isso... Pode continuar, pode concluir, Flávio, por favor. Por isso esboçamos a nossa preocupação com relação à celeridade e a urgência da negociação. Te respondeu, Flávio, porque acho que você coloca as coisas em termos muito claros, né? Você diz, são exportações de alto valor agregado, a dependência em relação ao mercado americano é muito grande, porque é o mercado que consome esse tipo de produto de alto valor agregado, que indústrias específicas do Brasil exportam, e obviamente isso terá um efeito devastador. Certamente empresas quebrarão, essas que você citou, que tem mais de 90% de exposição ao mercado americano. Ele, por exemplo, te confidenciou que já havia falado com o Howard Lutnick no sábado. Você acha que nessa mesa de negociações pode estar a exclusão de setores mais sensíveis ou o adiamento da entrada em vigor da tarifa? Ele te falou algo nesse sentido? Ele me falou que estava mantendo negociações bilaterais, mas sem, claro, divulgação. Então isso foi dito, né? Agora eu posso falar porque ele disse. Então que o foco número 1 da negociação é reduzir a tarifa para o Brasil, que eu acho que está na linha correta, adequada. Caso isso não seja possível, o plano B é prorrogar a entrada em vigor para que haja mais tempo para a negociação, o que eu também entendo que é uma estratégia adequada. E no plano C nós discutimos as políticas mitigatórias, né? Eu demonstrei que a FIENG fez um estudo econômico dos impactos das medidas, levei o estudo para ele, e demonstrei que a retaliação piora o cenário algumas vezes, né? O pior cenário seria uma retaliação e uma escalada por parte do Brasil, que os impactos econômicos seriam ainda mais perversos sobre a economia brasileira no médio e longo prazo. E, por incrível que pareça, o pior cenário é no médio e longo prazo, não é no curto prazo. Então, a situação no curto prazo fica ruim, mas ela tende a piorar no médio e longo prazo, porque o Brasil vai perder capacidade de atração de investimentos
se outros países no mundo tiverem tarifas mais baixas para os Estados Unidos que o Brasil. Essa é uma realidade que tem sido pouco discutida na mídia. O que ocorre é que investimentos internacionais, que são empresas que têm plataformas de produção em países, obviamente o Brasil sairia do radar se ele ficar com uma alíquota mais alta que os seus concorrentes na atração por esses investimentos. E isso teria um efeito nefasto, que poucos estudos ainda fizeram. A FIENG simulou uma queda de 30% a 40% nos investimentos estrangeiros no Brasil, e os impactos seriam devastadores. E é um cenário bastante crível caso outros países, por exemplo, anteontem a Indonésia assinou um acordo com os Estados Unidos. A Indonésia é um país que tem o mesmo nível de desenvolvimento econômico do Brasil, uma população semelhante, e conseguiu vantagens competitivas significativas. E o que a gente vê é que boa parte do mundo está realizando acordo com os Estados Unidos. E ainda pude expressar lá a minha preocupação na geopolítica, né, de eventualmente a Índia fazer um acordo muito profundo com os Estados Unidos, que das nossas fontes está muito prestes de ocorrer, até mesmo cogitando a saída dos BRICS, o que deixaria o Brasil numa situação terrível, porque nós somos o único país hoje que está indo de maneira frontalmente contra, pelo menos nas declarações políticas, os Estados Unidos. Todos os outros países estão com uma posição mais branda. Então, nosso medo é ficarmos isolados ali e nos transformarmos um exemplo mundial de quem afronta os Estados Unidos. Essa é uma preocupação. E se a Índia firmar esse acordo, nós realmente ficaremos ali numa posição muito delicada. Isso é muito importante, eu não tinha ouvido isso em nenhum lugar. A Índia cogita sair do BRICS. Você teve essa informação o quê? De fontes da Índia, da indústria indiana que negociam com os Estados Unidos? Se você puder elaborar um pouco mais esse raciocínio? Não há nenhum comunicado oficial da Índia com relação a isso. Né? Não, claro, informação de bastidor, informação que você teve o quê? Com algum contato? A informação de bastidor é que o acordo com a Índia anda mais avançado. E aí uma análise geopolítica relativamente simples de ser feita, a Índia teria todo o interesse de ter uma relação prioritária com os Estados Unidos, o que daria a ela uma grande vantagem competitiva e talvez avançasse a Índia aí com potência mundial há pelo menos 10 ou 15 anos no cenário. Lembramos que a Índia vem tentando fortalecer a sua indústria, exemplo do que foi feito com a China, e virar uma plataforma de exportação industrial para o mundo. E ela poderia, em parte, ela talvez seja o único país que tenha condições de substituir a China no mercado americano. Então, pressões nesse sentido, eu acho que estão ocorrendo, pelo menos são essas nossas informações, e é um risco que nós efetivamente podemos correr, e uma mudança geopolítica. Lembrando que vários países que fizeram declarações acabaram firmando acordo com os Estados Unidos. Né? Estão todos fazendo acordo, porque o mercado americano ele é o maior mercado consumidor do mundo. Né? E é de interesse de todos os países. Então, brigar com os Estados Unidos... A gente está numa situação única, o Brasil, porque o Brasil é o único país com tarifa de 50% e é o único, talvez o México um pouco, mas principalmente o Brasil, que tem uma motivação eminentemente política. É muito difícil superar essa barreira. Quão otimista você está que o governo consiga negociar algo que seja a exclusão ou o adiamento da entrada em vigor da tarifa até 1º de agosto? Você saiu mais otimista dessa reunião ontem com o Alckmin ou você continua muito preocupado? Qual é o cenário base da FIENG hoje a partir do 1º de agosto? O que vai acontecer? Amanda, a gente não acredita que a motivação efetivamente para esse aumento da tarifa tenha sido a motivação política até expressa na carta. Por que eu falo isso de maneira muito clara e muito tranquila? A situação com o presidente Bolsonaro, com o Supremo, elencada na carta, ela já existia quando o Brasil foi enquadrado na menor taxa de tarifa no primeiro tarifaço. Quer dizer, a situação política
pelo menos aventável, ela já existia, ela estava presente e o Brasil ficou na menor tarifa. O Brasil estava muito bem posicionado. Inclusive, eu mesmo dei várias entrevistas dizendo que eu via com uma vantagem competitiva. Porque não importa a tarifa, importa a sua posição da tarifa frente aos seus concorrentes. Essa que era efetivamente a vantagem competitiva ou não. Porque, em última essência, quem vai pagar a tarifa é o consumidor americano. Então, se o Brasil tivesse numa posição tarifária mais baixa que os nossos concorrentes diretos, ele teria vantagem. Ele iria ganhar mercado independente da tarifa, desde que ela fosse mais baixa. E naquele primeiro momento, o Brasil ficou nos países de menor tarifa, 10%. Então, a gente estava muito bem posicionado em relação aos nossos players. E a situação política aventada já estava toda construída, não teve mudança no cenário político quando houve mudança tarifária. O que ocorreu de mudança no cenário foi efetivamente a reunião da cúpula dos BRICS e o posicionamento brasileiro ali se colocando a favor de uma moeda internacional que não fosse o dólar. Isso sim, na minha leitura, foi o que mudou o humor em relação ao Brasil. E isso pode ser desconstruído, isso pode ser resolvido na minha leitura. Se fosse efetivamente apenas a razão política, nós temos dificuldades. Na maior parte das negociações internacionais, a verdadeira razão não é a razão elencada. Quando a guerra comercial começou, com tarifaços, em primeiro lugar com relação à China, eu falei em alguns veículos que a verdadeira guerra comercial havia começado quando a China baniu exportações dos ímãs de terra rara para o resto do mundo, onde ela detém 98% da produção. E os ímãs de terra rara são fundamentais para a elétrica. Deixa eu pegar daí, porque isso é importante, porque ontem teve uma declaração do Gabriel Escobar, que é o encarregado de negócios, né, da Embaixada Americana aqui no Brasil, numa reunião até com o ex-ministro Raul Jungmann, que hoje é da IBRAM, que representa, né, a Associação Brasileira, a Indústria Brasileira de Mineração, e eu sei que vocês se conhecem muito bem, e Minas Gerais está numa posição sempre privilegiada quando a gente fala em mineração. Você tem terras raras em Araxá, você tem muita exploração de nióbio. O Gabriel Escobar diz que os Estados Unidos têm interesse nos minerais raros do Brasil, nas terras raras, em outros minerais no Brasil. Você acha que esse pode ser um caminho para a negociação? Claro, e antes mesmo da declaração, na reunião com o ministro e vice-presidente Alckmin, eu dei essa informação para ele. O melhor depósito do mundo de terras raras está em Poços de Caldas. A própria FIENG adquiriu um laboratório de terras raras, que é o único do Ocidente, e uma planta de produção de ímãs de terras raras, equipamentos que hoje a China não exporta mais. Então nós temos uma planta de produção de ímãs de terras raras e um laboratório de desenvolvimento de tecnologia de terras raras que não existe aqui nas Américas nenhum outro do tipo. Então nós não somente temos o mineral, como temos a agregar a tecnologia, que hoje é totalmente dominada pelos chineses. Então essa é uma opção muito interessante. E aí, voltando àquele desenvolvimento do raciocínio das terras raras, o primeiro acordo que foi feito entre Estados Unidos e China, ele só envolvia ímãs permanentes de terras raras. Ou seja, quando lá atrás eu aventei que a guerra comercial tinha começado com o banimento das exportações de ímãs permanentes de terras raras, esse argumento ficou confirmado 2 meses depois, quando o único tema abordado, a única concessão que a China fez para os Estados Unidos foi voltar a exportar ímãs de terra rara para os Estados Unidos, e ali ambos os países baixaram as suas tarifas para níveis mais próximos de uma razoabilidade. Então, eu acredito que o Brasil tem, sim, elementos a somar, vantagens estratégicas, mas a gente tem que sair desse discurso do confronto e fazer o trabalho que o presidente Alckmin vem fazendo ali, de bastidores, de costura, e eu acredito que é plenamente factível que a gente tenha um acordo. Claro que o dia 1º está muito próximo, e a gente espera que, se não houver o acordo, pelo menos medidas mitigadoras por parte do governo sejam feitas, especialmente de defesa comercial do Brasil, porque o que nós estamos vendo é um deslocamento de produções ao redor do mundo
com práticas de dumping muito claras. Então, que o Brasil adote as salvaguardas previstas na OMC para aqueles setores que estão sendo altamente impactados frente ao tarifaço. Sobre isso, Flávio, a gente está terminando. Deixa eu pegar só nesse ponto, a gente tem 2 minutinhos. Essas salvaguardas são importantes. Eu sei que, por exemplo, o setor de aço e alumínio reclama muitíssimo do aço, do dumping do aço na China. Que salvaguardas são essas e para quais setores, como medidas mitigadoras a partir de 1º de agosto? Algo deu errado. Vários produtos brasileiros já estão com ações junto ao MDIC de dumping, por exemplo, que são ações previstas no regulamento da OMC. E o que a gente vê é que os movimentos de dumping eles aumentaram depois da guerra comercial, porque há um excesso de produção no mundo sem ter para onde ir. E isso, em parte, está sendo destinado para o Brasil. Então, vamos pegar o segmento do aço. Ele vai perder boa parte do mercado americano, caso as tarifas entrem em vigor, e aí não tem como redirecionar, porque o resto do mundo está uma crise de excesso de aço, que começou com a redução do consumo interno chinês. E, ao mesmo tempo, o Brasil tem aumentado em muitos volumes de importação de aço a preço abaixo de custo. Quer dizer, a primeira ação que o governo pode fazer é efetivamente restringir essas ações, essas importações abaixo de preço de custo. Isso tudo de acordo com as parâmetros e regras internacionais. Não estou pedindo nenhuma medida excepcional, que até o momento poderia justificar, mas nem é isso. Então, o presidente Alckmin falou que está sensível a esse tema, que efetivamente o Ministério está analisando, e eu entendo que isso pode mitigar alguns setores que hoje estão sofrendo e muito com essa distorção temporária do mercado internacional. E com isso seria uma ótima opção para aquelas indústrias que vão perder ali o mercado americano. Não dá para todas, mas dá para algumas.